Por- Não, o CPF, quando você cadastra Sim. nessa região de Goiás, vai ser o nono dígito 1. Sim, sim. E o 8 vai ser em São Paulo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A maioria dos golpistas ou estão em Goiás ou estão em São Paulo. Então, você vai instaurar um inquérito policial aqui para investigar uma pessoa que está lá em São Paulo. Para investigação, é péssimo. Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. Diga uma coisa, como é que anda o mecanismo utilizado pela segurança pública? Você como agente investigativo, né, que já tem vários casos aí que você vai contar daqui a pouco, né, alguns... os mais marcantes. Mas como é que está a atuação hoje das delegacias no tocante aos crimes cibernéticos? Isso é a preocupação minha e a gente precisa tocar nessa ferida. A gente teve, em 2021, uma mudança na legislação. Lei 14.155 de 2021, ela alterou 3 coisas principais no crime cibernético. Ela criou uma figura de uma qualificadora que, para esse tipo de crime, a pena é maior. E aí a gente já tem uma discussão. Aumentou a pena, mas não diminuiu os crimes. Então, aumentar a pena por si só não é sinônimo de que vai ter redução dos crimes. Então, ela aumentou a pena, mudou a competência. O que é isso, para quem está nos ouvindo agora? Antes da legislação, tinha um entendimento, o STJ tinha um entendimento de que quem era competente, o que é isso? Quem é o juiz que vai processar esses casos de estelionato? Quando a vítima está aqui em Campina Grande e o golpista está lá em São Paulo, um exemplo. Então o STJ entendeu o quê? Você é vítima em Campina Grande e o dinheiro caiu lá em São Paulo, numa conta de São Paulo. Então a competência era de São Paulo. É o resultado. Para processar e julgar. Era onde tinha a obtenção da vantagem ilícita. Onde ele teve o resultado do crime. Porque tem a prática, né? Tem a ação, e tem a teoria do resultado e da atividade, não é isso? Teoria da atividade, isso. Onde recebeu o dinheiro era o local da competência para processar e julgar. Isso era o entendimento do STJ. Com a mudança legislativa, com a mudança processual, o que foi que aconteceu? A competência passou a ser do endereço da vítima. Então, se você está em Campina Grande e o criminoso está em São Paulo, em tese, o inquérito deve ser instaurado em Campina Grande para se buscar uma pessoa que está aplicando golpe em São Paulo. Essa foi a segunda modificação e a mais... E a que eu digo, inclusive, que engessou o trabalho de investigação. E eu vou falar sobre isso. A terceira modificação foi o quê? Esse crime passou a ser condicionado à representação da vítima. Então, você foi vítima de estelionato. Você precisa dizer ao Estado, Estado, eu quero que aquele cara que cometeu o crime contra mim, ele seja processado e julgado. Ele precisa... O inquérito não pode ser instaurado se a vítima não quiser. Exatamente. Então, essa é a terceira mudança. A segunda é a mais complicada para a investigação. Eu falei do CPF no início porque ele vai repercutir em vários momentos dessa nossa conversa. Quando você vai analisar, e se você não foi vítima, conhece alguém que foi. Conheço muitas. Converse com ela, diga assim, qual foi o Pix que você fez? Para quem foi? Me diga aí o nono dígito do CPF do beneficiário. 99% do CPF de quem aplicou o golpe, ou de quem recebeu o dinheiro daquele golpe, ou é o dígito 1, o nono dígito 1, ou o nono dígito 8. Pode olhar. Dificilmente não vai ser isso. Dificilmente. O 1 é a região de Goiás. Aquele setor ali de Goiás. O CPF foi cadastrado ali. E o 8, como eu já disse, São Paulo. O estado de São Paulo. Não, o CPF, quando você cadastra nessa região de Goiás, vai ser o nono dígito 1. Sim, sim. E o 8 vai ser em São Paulo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A maioria dos golpistas ou estão em Goiás ou estão em São Paulo. Então, você vai instaurar um inquérito policial aqui para investigar uma pessoa que está lá em São Paulo. Para a investigação, é péssimo. Por quê? Se é difícil você convencer, muitas das vezes, a vítima
a dar andamento ao procedimento, porque, como eu disse, passou a depender dela, e as vítimas de estelionato, elas não querem, muitas das vezes, nem a delegacia, porque elas se sentem envergonhadas. Até para quem estuda psicologia, é bom um tema desse para se aprofundar. Você atende uma vítima de roubo, que o cara pegou uma arma e ameaçou. É diferente. Ela tá triste, mas ela não se sente envergonhada como uma vítima de estelionato. De ser enganada. Se enganada, se sente burra, fragilizada. Então ela já não quer o inquérito. Agora imagine que você em Campina Grande para achar um cara que é estelionatário. Porque o estelionatário não é igual a gente que mora 20, 30 anos no mesmo endereço. O estelionatário ele não quer que seja encontrado. E aí a gente precisa se comunicar com o que a gente chama de carta precatória. Quando é a comarca, quando você precisa ouvir uma outra pessoa que está em outra comarca, a gente se comunica por carta precatória. E é um documento que ele foi feito para não funcionar. Porque se as delegacias já não dão conta do trabalho que elas têm, ela vai ter que abarcar um trabalho que não é dela. Eu vou ter que... Identifiquei aqui, ó, o endereço quem recebeu foi José, que mora na rua tal em São Paulo. Então eu vou mandar uma carta precatória para São Paulo para encontrar lá José. O cara lá de São Paulo vai ser um coadjuvante desse inquérito policial. Não tem nenhum interesse de encontrar José. Então fica engessado o trabalho de investigação. Eu tentei, no ano passado, no site do Senado existe essa possibilidade de você... Mandar uma ideia para poder uma ideia mudar. legislativa como cidadão. Tentei, mas precisaria de 20 mil votos para ela passar a tramitar. Então, não consegui esse número. Foi muito aquém. Eu preciso discutir mais isso. As pessoas precisam entender essa realidade. Me parece só passam a entender quando alguém é vítima em casa ou muito próximo. Começa a entender que vai cobrar da polícia. Ó, vou mandar uma carta precatória. Já teve caso de a carta sair de 2019 e chegar em Campina Grande em 2022. São 3 anos. O dinheiro é muito volátil. Você depositou aqui, em 5 minutos já não tem mais. E essa velocidade que a gente quer dar... Qual foi a sua ideia que A você minha ideia era deu? que invertesse. O cara que está lá em São Paulo, é muito mais fácil dele, se ele é presidente do inquérito, o delegado lá vai presidir o inquérito, ele tem muita chance de encontrar o cara que está perto dele. E eu daqui de Campina Grande para achar ele lá, dificilmente vou encontrar. Minha ideia era que fosse invertida a competência. E se a No gente caso, a vítima daqui, para quem assim não entende, Não vamos na entende. prática. 99% dos casos, a vítima está em Campina Grande e o criminoso tá está lá. lá em Goiás ou São Paulo. Como é que funcionaria nesse caso? O camarada ia para a delegacia, Não, registrava aqui em Campina Grande. O A gente BO. juntava todos os documentos. Enviaria pra lá. Enviaria tudo para eles instaurar o inquérito lá e identificar o cara lá. Porque é muito mais fácil ele precisar a gente encontrar uma vítima aqui do que eu daqui encontrar um autor de um crime, principalmente estelionatário. é complicado. Para o camarada que não está presidindo, né, pegar as informações. Ele não tem interesse. Ele tá lá com um monte de coisa para dar conta, aí vai vir mais outro lá de Campina Grande, sabe nem onde é.